Hoje nós vamos fazer um novo tipo de programa. Nós vamos fazer um passeio no Rio de Janeiro. Lá eu estive com uma grande amiga que é figura imprescindível neste passeio. Essa amiga se chama Regina Cascão e já esteve comigo aqui quando fizemos o Caminho do Ouro. Regina, como mora no Rio, me recebeu lá e fomos ao centro do Rio de Janeiro descobrir os pontos históricos da cidade, do Rio de Janeiro colonial e imperial. Sem a presença de Regina, nós não poderíamos fazer este programa para vocês. Regina é genealogista, é diretora do Colégio Brasileiro de Genealogia, é teóloga e é guia credenciada da cidade do Rio de Janeiro. Eu não podia estar em melhor companhia. Então vamos lá. Que nós fomos foi a Confeitaria Colombo, que fica lá na Rua Gonçalves Dias. A Confeitaria Colombo existe desde 1894. Em 1914, ela sofreu uma grande reforma e daí para frente ela se transformou em um dos maiores exemplos de arte nouveau do Brasil. O que é arte nouveau? Arte nouveau é um estilo de arte, de arquitetura, que se desenvolveu na Europa e nos Estados Unidos entre 1883 e 1910. Ela concentrou-se na exuberância das formas, em formas arredondadas, ondulantes, em linhas entrelaçadas. Esse movimento perdurou até a década de 20. Pois então nós fomos lá na Confeitaria Colombo e lá nós vimos que todas as laterais da confeitaria são de espelhos e os espelhos são belgas, quer dizer, são espelhos que vieram da Bélgica. Dos dois lados existem esses espelhos e isso faz com que a confeitaria parece que tem um espaço maior. Todos esses espelhos têm moldura de jacarandá trabalhado. Os apliques das paredes também vieram da Bélgica. Os balcões e as vitrines são de cristal bacará. E as bancadas são de mármore italiano. Todos os móveis são de época. Existe no meio um balcão de peças de porcelana que tem o escudo, um brasão da marca da Confeitaria Colombo. Essas peças estão à venda e não são caras demais não. São peças de porcelana com o escudo da Confeitaria Colombo e tem um preço bem razoável. Quando entramos na confeitaria, vimos lá dentro um teto ovalado. Esse teto ovalado é chamado de claraboia. Ele também é muito bonito e ele tem desenhos de flores e desenhos de leque. E tem uns anjos também pintados nessa claraboia. No segundo andar da Confeitaria Colombo existe um salão de chá, desde 1922. Depois das 16 horas, depois das 4 horas da tarde, dirigiam-se para lá as pessoas importantes, os monarquistas, os presidentes da República, desde Prudente de Moraes, no ano de 1897, até Juscelino Kubitschek, em 1960. Essas pessoas iam para lá tomar o chá e muitos intelectuais também, como Gonçalves Dias, Coelho Neto, Olavo Bilac, todos se reuniam na Confeitaria Colombo. Senhores de alta sociedade, todos iam para lá tomar o chá na Confeitaria Colombo. Nos anos 60, quem esteve na Confeitaria Colombo foi a Rainha Elizabeth.
Lá ela adorou o sorvete de bacuri que foi servido para Sua Majestade com uns biscoitos em forma de leque. E o que é bacuri? Bacuri é um fruto de cor verde, grande, carnoso. Ele tem uma polpa amarela e ele é encontrado na Amazônia. Também se chama bacuri as pessoas da tribo dos bacuris, que é uma tribo também lá do estado do Amazonas, e também se usa o nome bacuri para criança pequena. Bom, depois do passeio da Confeitaria Colombo, nós fomos para o Largo de São Francisco. E no Largo de São Francisco, nós ficamos sabendo que antes aquilo ali não era nada de Largo de São Francisco, era um campo. Ele recebeu o nome de Campo de São Domingos, de Largo da Lampadosa, e ali era um lugar onde ficavam as carroças, as cocheiras e os táxis de aluguel. Eram carroças que transportavam pessoas e transportavam inclusive cadáveres. Ali também era um depósito de lixo. O largo mesmo foi criado por Gomes Freire, o conde de Bobadela. Depois, em 1818, quando Dona Maria I morreu, Dom João VI passou a substituí-la. Então o largo foi todo calçado e começaram as obras da igreja, que hoje é a Igreja de São Francisco, e eles calçaram todo o largo para a coroação de Dom João VI. Foi ali também, no Largo de São Francisco, que começaram a surgir as primeiras casas do povo, as casas populares. E ali também ficava a Companhia de Força e Luz. O Largo de São Francisco sempre foi um lugar de manifestações políticas. Abolicionistas da Escola Politécnica, abolicionistas como André Rebouças, Benjamin Constant, Paulo de Frontin, que até queriam mudar o nome para Largo da Liberdade. Ali aconteciam as agitações a favor da abolição, agitações a favor da República e depois os estudantes na época da ditadura. Ali existe a Igreja de São Francisco. Ela é chamada de Venerável Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula. Fica no Largo de São Francisco. A data de construção dessa igreja é 1756. Antes de existir essa igreja, ela funcionava lá na Igreja da Cruz dos Militares. Em 1758, construíram uma pequena ermida. Esta pequena ermida ficava onde hoje é o altar-mor da Igreja de São Francisco. Depois lançaram a pedra fundamental. A parte externa ficou pronta em 1801. Só a parte externa. Aí trouxeram a imagem do santo e começaram a fazer os florões, os arabescos. A obra mesmo só terminou em 1865. Vejam bem, se a pedra fundamental foi em 1759 e só terminou em 1865, foram mais de 100 anos construindo. Aí a gente entende por que é que quando uma coisa demora muito, a gente diz que parece obra de igreja. A fachada da Igreja de São Francisco tem 2 torres sineiras, quadradas, com pedras de cantaria, e uns bulbos, uns cebolões lá em cima, cobertos de azulejo. O sino da esquerda tem nome, é o Sino do Aragão. Aragão era o nome do chefe de polícia do tempo da independência. O sino, em 1825, dava o toque de recolher às 22 horas. E como todo mundo tinha que correr para dentro de casa, porque o Aragão tinha mandado, começaram com o nome de Sino de Aragão. Lá em cima, na igreja, o emblema da ordem, escrito Caritas, que é uma palavra latina que significa caridade. Nesta igreja, ocorreram alguns acontecimentos históricos. Em 1816, o Te Deum. Te Deum é uma solenidade da Igreja Católica que significa a ti, ó Deus. Pois em 1816 aconteceu esta solenidade para celebrar a elevação do Brasil a Reino Unido.
Nesta celebração, Dom João, que ainda não era Dom João VI, porque Dona Maria ainda era viva, Dom João compareceu à igreja junto com seus filhos. Depois houve outra solenidade em 1831, no aniversário da Constituição. Dom Pedro I chegou de surpresa. No mesmo ano, ainda aconteceu a festa do término das obras. A orquestra que tocou neste dia foi regida por Francisco Manuel da Silva, um dos autores do nosso hino nacional. Foram assistir a essa festa Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o Real Gabinete Português de Leitura. E continuamos nosso passeio pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro. Agora, vocês vão conhecer o Real Gabinete Português de Leitura. É um prédio lindo, ele fica na rua Luís de Camões e ele foi inaugurado em 1887. A frente do prédio é majestosa, ele foi construído em estilo manuelino. E logo de frente você vê 4 estátuas que homenageiam 4 personagens muito importantes. Logo à frente, Vasco da Gama, o descobridor do caminho marítimo para as Índias. Luís de Camões, o maior escritor português. Dom Henrique, o incentivador das navegações. E Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. A fachada do prédio imita a fachada do convento do Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Eu falei com vocês que o prédio foi feito em estilo manuelino. O que quer dizer estilo manuelino? É uma expressão artística criada em Portugal para denominar formas de decoração de monumentos no reinado de Dom Manuel o Venturoso. Por isso é estilo manuelino. Dom Manuel o Venturoso deu origem a esse nome. O interior do Real Gabinete Português de Leitura tem 23 metros de altura. Tem um salão de leitura com 400 metros quadrados. Tem estantes de madeira e ferro e 1.520 compartimentos para livros. Mais de 350 mil volumes. É a segunda maior biblioteca do Rio de Janeiro e uma das 5 maiores do Brasil. Tem 20 mesas de jacarandá trabalhado e, ao fundo, uma mesa grandona que repete todos os motivos do prédio. As primeiras sessões da Associação Brasileira de Letras foram feitas aí. Gonçalves Dias, Machado de Assis se reuniam ali para a confraternização da ABL, Academia Brasileira de Letras. Falei com vocês também sobre as coleções que existem lá dentro. O Real Gabinete tem, além de coleções de livros, tem também quadros e numismática. Tem uma seção de numismática. O que é numismática? É a ciência que estuda moedas antigas. Lá também você pode encontrar importantes manuscritos de Machado de Assis, de Gonçalves Dias. Por que é que nós resolvemos fazer essa reportagem no Centro Histórico do Rio de Janeiro? Porque muitas vezes, desde que eu era criança, nós íamos ali naquela região chamada Saara, que é a Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, e ficávamos vendo aquelas casas antigas, aqueles prédios formidáveis, mas eu não sabia o que era aquilo. E felizmente, Regina Cascão soube me informar. E fomos lá juntas para fazer essa reportagem para vocês. O Centro Histórico do Rio de Janeiro é ali porque foi ali que surgiu a cidade.
A partir da Praça 15, que começaram a surgir as primeiras casas, os primeiros prédios. Foi tudo ali, a partir da Praça 15. O Paço Imperial era ali, de frente para a Praça 15. Então foi por isso que o Rio de Janeiro começou a surgir do centro para fora. Não existia Zona Sul, Zona Norte, nada disso. Era somente no centro que moravam as pessoas. Assim como aqui em Três Rios. No princípio, só moravam as pessoas aqui no centro. Agora começa a expandir para outros bairros. Eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.